Fala galerinha, tudo bom? 2022, todos aí muito preparados e voltamos com o nosso projeto Acelere no Enem 2022. Para você que é do Nordeste, do Sudeste, da região norte do nosso país, muito bem-vindo! Vamos começar aquela aula de biologia que vocês não podem perder e que com certeza nós temos questões sim sobre esse tema na prova do Enem 2022. Então, desde já, queria chamar todos para participar dessa aula magnífica aí de biologia. Já desejando a todos vocês um bom Enem para o final do ano. Estamos no começo, conscientes e com a certeza da nossa aprovação. Vamos lá? Preparei aqui uma aula hoje para vocês muito especial. Uma aula onde nós vamos falar sobre os compostos orgânicos. E estes compostos orgânicos, principalmente sendo falado aqui dos nossos carboidratos e dos nossos lipídios. Então se liga aí porque nós vamos entender muito desse metabolismo. Será que comer muito açúcar vai nos dar algum problema? Será que a ingestão de muita gordura também? Será que precisamos de açúcar? Será que precisamos das gorduras? Então vamos aprender nessa aula agora. Gente, nessa parte de bioquímica nós temos os carboidratos, que também são sinônimos, e as provas dos principais vestibulares do nosso país, eles usam muitos sinônimos. Nós temos os carboidratos, que são chamados de glicídios, glucídios, glicosídeos, glucosídeos, hidratos de carbono, sacarídeos e os açúcares, como é mais conhecido. Um grande detalhe que eu queria colocar aqui para vocês é que o açúcar ele é solúvel, ele é dissolvido em água, diferente do que a gente vai falar dos nossos lipídios, que eles não são diluídos em água. Logo, o nosso corpo, para metabolizar energia, ele consome muito mais rápido o açúcar. Por isso que o excesso desse açúcar, o excesso desses carboidratos que estão nos nossos alimentos fazem com que tenhamos algumas taxas metabólicas de açúcar muito altas, podendo causar alguns problemas para a gente no futuro. Mas vamos lá. Nós temos aqui o seguinte, um grande detalhezinho. Os glicídios são contidos basicamente de carbono, hidrogênio e oxigênio. Quimicamente, nós podemos chamar eles de polihidroxaldeídos ou polihidrocetonas. Por quê? Temos algumas características aqui, ó. O carbono, o hidrogênio e o oxigênio possuem grupos como a hidroxila e aí podemos colocar aqui como os aldeídos, que são as aldoses, e os cetonas, que são as cetoses. Dentro da classificação desses compostos, nós podemos classificar eles em monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. É muito importante a gente conhecer e saber quem são esses açúcares, até mesmo na hora de algumas das nossas refeições. Tenho certeza que muitos de vocês aí ficam se perguntando, poxa vida, será que isso aqui também é açúcar? Nós temos uma prática hoje em relação a muitos esportistas, que é trabalhar com o índice de massa corporal e também com as calorias pobres em carboidratos. Porque o nosso corpo ele acaba consumindo as gorduras, que também são energéticas. Porém, nós temos outros alimentos, como pão, macarrão, que têm os polissacarídeos, que são ricos em amido. Então, o que acontece? São várias moléculas de glicose que vão quebrar e vão sendo contínuas dentro do nosso corpo. Então, se liga, porque existem vários tipos de açúcares que estão em alguns alimentos e que isso faz com que tenhamos uma alta taxa metabólica e que não gastamos durante o nosso tempo, ou na verdade durante o nosso dia. Os monossacarídeos, que são as chamadas oses, são os glicídios mais simples que são encontrados na natureza e podem se ligar formando cadeias. Temos a fórmula geral CnH2nOn, onde o número de hidrogênios ele será 2 vezes maior do que o número de carbono e o número de oxigênio. Porém, em relação aos monossacarídeos, nós temos as seguintes estruturas. Esse N ele pode ser 3, de 3 a 7. Então eu tenho aqui, ó, quando ele é 3, eu tenho C3H6O3, quando for 4, C4H8O4, quando for 5, C5H10O5, esse é um dos mais importantes que nós vamos utilizar e falar aqui nessa aula, que são as pentoses.
C6H12O6, que é a nossa glicose, é o açúcar convencional que nós conhecemos, que podemos encontrar em frutas, que podemos encontrar também no açúcar comum e o açúcar da cozinha que a gente utiliza. E C7H14O7, que é uma heptose. Então temos aqui a triose, a tetrose, temos a pentose, a hexose e temos a heptose. Esses são os principais monossacarídeos. Por que monossacarídeos? Porque eles possuem apenas uma molécula aí de sacarídeo, uma ose, uma molécula de açúcar, beleza? Qualquer coisa, faz a perguntinha aí que a gente responde, beleza? Então não fiquem com dúvida não, vão interagindo aí no chat, vão conversando, vão falando, vamos interagir, beleza? Galerinha, eu tenho aqui agora uma outra observação para vocês. Os principais monossacarídeos que nós vamos trabalhar são as pentoses e são as hexoses. Por quê? Porque as pentoses, nós podemos perceber que elas fazem parte da nossa base genética. Ou seja, nós temos a ribose, que ela é o nosso RNA, e temos o ácido desoxirribonucleico, ou seja, a ribose, que vai fazer parte do nosso DNA, no caso a desoxirribose, né? Ribose RNA e desoxirribose o nosso DNA. Então, ó, moléculas aí postas, C5H10O5 para a ribose, C5H10O4. E aí alguém pode estar perguntando aí agora, ó, tem algum erro aí, né? C5H10O4 não é uma pentose? Pois é, mas lembrem-se que essa pentose, que é a desoxirribose, ela sofre esse processo de oxidação porque o DNA ele possui duas fitas, então eu preciso ter uma ligação livre, e a ligação livre vai estar na hidroxila do nosso terceiro carbono. Então se liga aí que a pentose desoxirribose C5H10O4. Beleza, galera? Então, ó, as hexoses conhecidas, glicose, frutoses e as galactoses. Ou seja, nós temos tipos de hexoses que são encontrados em variações de alimentos. Então nós temos a glicose, a frutose, que é o açúcar encontrado nas frutas, e temos a galactose, que é o açúcar encontrado no leite. Então pensa bem, para aí, vê só. Um café da manhã que você toma um suco de fruta e diz assim, ó, posso colocar o leite no suco de fruta? Pode. Você já está com um alto valor calórico, um alto valor energético já nessa hora da manhã. Porque você está colocando a fruta, está colocando o leite. A fruta ela vai ter a frutose, que logo mais eu vou colocar para vocês aqui que temos mais uma outra característica aí, tá? E temos a galactose, que é também esse açúcar que está no leite. Já estamos juntando açúcares. Então preste atenção nisso que eu estou falando, que lá na frente eu vou relembrar vocês isso. Temos aqui as aldoses, temos aqui a cetose. Então, mostrando para vocês aqui o que nós tínhamos falado, que as ligações químicas aí nós temos dentro dos nossos carboidratos. Temos os oligossacarídeos. Dentro do grupo dos oligossacarídeos, nós vamos aí colocar que são formados pela união de 2 até 10 unidades de monossacarídeo por meio de ligações glicosídicas. Nós vamos ter agora a união desses monossacarídeos para formar disacarídeo, trissacarídeo, tetrassacarídeo, até quando nós tivermos 10 moléculas de carboidratos, de monossacarídeo junto. Professor, eu preciso saber de todas? Não de todas. Nós vamos conversar aqui sobre algumas moléculas de oligossacarídeos, que são poucos sacarídeos, de 2 até 10, onde nós vamos utilizar apenas os disacarídeos. Os disacarídeos são imprescindíveis para a gente. Então se liguem mais uma dica aí. O grupo mais importante são os disacarídeos, que é a união de 2 monossacarídeos. E os disacarídeos mais importantes para a gente são esses: a maltose, a sacarose e a lactose. Vamos lá voltar com o nosso café da manhã, com um suco de fruta, que tem a fruta e tem o leite. Olha o que a fruta ela se transformou aqui, ó, na sacarose. Olha o que a lactose se transformou aqui, ó, na glicose mais galactose. Presta atenção, gente.
Os disacarídeos, eu tenho a maltose, sacarose e lactose. O açúcar que nós consumimos na fruta, ele é agora a sacarose, ou seja, é uma molécula de glicose mais uma molécula de frutose. Ou seja, quando nos alimentamos com as frutas, não estamos absorvendo apenas a frutose, e sim a glicose. E aí, parece que alguém está perguntando por que isso? Porque nós possuímos também, nos próximos capítulos e nas próximas aulas, nós vamos conversar sobre as proteínas. E vocês vão perceber que as proteínas elas possuem ações ou moléculas enzimáticas. As enzimas elas aceleram o processo de ativação de energia, quebrando algumas moléculas. Então pensa bem, se eu estou consumindo uma fruta, eu estou consumindo a sacarose, porque o meu corpo ele vai precisar quebrar a sacarose com uma enzima específica chamada de sacarase, e o meu corpo ele vai quebrar para a glicose e para a frutose. Então, quando eu absorvo a fruta, no meu corpo, ela vai ser quebrada em glicose e frutose. Por quê, professor? Porque justamente eu preciso de um tempo para gastar essa energia. O grande problema do alto índice e consumo de açúcar no nosso corpo é que, às vezes, nós não gastamos todo esse açúcar durante o dia, não gastamos todo esse metabolismo durante o dia. Então, o que acontece? Esse açúcar acaba ficando retido e isso pode nos trazer alguns prejuízos mais na frente, como a diabetes. Diabetes mellitus tipo 2, porque é aquela que não é de nascença. É a diabetes mellitus tipo 2, é aquela que você consome muito açúcar e que não é mais metabolizado no seu corpo. O pâncreas ele não começa a mais secretar condições hormonais para poder retirar esse açúcar aí do seu corpo. Beleza? Tranquilo? Então, se liga aí no café da manhã, se liga aí também no almoço. Por isso que muitos diabéticos eles não podem comer massas, porque são ricos em amido, são ricos em açúcares, são ricos em carboidratos. Beleza? Então, os disacarídeos são os oligosacarídeos mais importantes. E aí, mostrando para vocês a ligação glicosídica que nós temos aqui, que essa ligação é por síntese de desidratação, eu tenho a ligação glicosídica, e tenho também o contrário, que é a hidrólise, que vai justamente formar ou descompactar esses carboidratos. Beleza? Se liga nisso aí. Temos os últimos aqui, que são os polissacarídeos. Tivemos os monossacarídeos, uma molécula apenas de carboidrato. Tivemos os oligosacarídeos, que são poucos sacarídeos, triose, tetrose, até 10. E temos agora os oligosacarídeos. Os oligosacarídeos, nós temos moléculas grandes, são macromoléculas formadas da união de dezenas de moléculas de glicose. Não temos como contar, não temos como visualizar todas essas moléculas. São moléculas que vão aparecer aqui no Nordeste, viu? Quem está falando aqui do Nordeste, quem está assistindo aqui do Nordeste do nosso país, em outras pessoas, coloca aí no chat como é chamada essa comida aí para vocês, tá? Aqui é chamado cuscuz. O cuscuz ele é rico em amido, ele é um material muito energético. Aqui no Nordeste temos o costume de comer, de absorver aí o cuscuz nas refeições de café da manhã, porque é muito energético, porque ele possui polissacarídeo, energia, que é justamente o potencial energético que o nosso corpo precisa para disparar o gatilho dentro das mitocôndrias para gerar ATP. Então, o que acontece? Depois coloca aqui no chat aí como é chamada essa comida aí em várias regiões do nosso país aí. Aqui é o cuscuz, tá? Que é justamente o flocão de milho, né? Que a gente coloca aí para fazer uma comida bem deliciosa, bem saudável e bem energética. Beleza? Então, temos os principais polissacarídeos em reserva energética, são os porímeros de glicose. Então, nós temos nos vegetais, que é o amido, e nos animais é o glicogênio. Gente, vê só. Quando eu acabei de falar aqui sobre essa questão do cuscuz, por exemplo, que é uma comida altamente energética, no nosso corpo, esse amido, que é a reserva vegetal, que está no cuscuz, que estão nas comidas de milho, que está também no macarrão, nas massas, na pizza, esse amido, ele é transformado na gente
com um potencial chamado de glicogênio. Esse potencial energético ele é armazenado e é constituído no nosso fígado. Vamos pensar, o que é que isso tem a ver com o fígado? O fígado ele tem várias funções, entre outras elas, produzir a bile, que vai lá para a vesícula biliar, que vai ajudar no processo digestório, assim também como ele secreta, ele reserva para a gente esse glicogênio, que nós absorvemos dos nossos alimentos. Quando a nossa glicose ela está em baixa, veja só que interessante, nós vamos ter a liberação pelo pâncreas, que ele vai secretar um hormônio chamado de glucagon. O glucagon vai lá no fígado, bate no fígado, na portinha do fígado, só, a galera está precisando de açúcar, o que é que eu vou fazer? Aí o fígado, ó, tá limpeza, beleza. Sabe por quê? Porque eu guardei aqui o material chamado de glicogênio, que foi a reserva que a gente deixou para ele quando precisasse de glicose. E aí ele manda o glucagon para o fígado e o fígado começa a liberar parcialmente glicose, que foi justamente essa reserva que ele guardou quando a gente se alimentou. O grande problema, o grande mal que eu estou falando tanto aqui, é justamente quando absorvemos uma quantidade de carboidratos, de açúcares muito maior. Que o cuscuz que foi falado aqui, ele é bom, ele é legal, que o suco de frutas com leite é bom, é legal, todo mundo já entendeu. O que a gente não pode fazer é reunir todos esses alimentos em uma única refeição e fazer a ingestão deles, onde o nosso corpo ele vai produzir uma grande reserva de glicogênio e possivelmente essa reserva de glicogênio ela não possa ser gasta durante o dia, diante a sua atividade metabólica, ou seja, todos os dias, fazendo a absorção desses açúcares, o que é que acontece? Vamos começar a ter uma alta reserva e essa reserva de açúcar ela vai para o sangue. E aí voltamos com aquele dado que é justamente a condição da diabetes, que não é interessante a gente também ter um nível muito grande de açúcar no nosso sangue. Então se liga nessa questão de alimentação, nessa questão também hormonal. Lembrando que o açúcar ele é solúvel em água. Ou seja, o primeiro potencial energético que o nosso corpo procura, que é mais fácil para ele ser diluído, é o açúcar. Até porque lembrem-se que na condição da respiração celular, que vai gerar para a gente ATP, adenosina trifosfato, que é energia para o nosso corpo, ele vai precisar de açúcar. Mas também a gente não precisa ter esse consumo muito grande de açúcar. Porque a gente vai ver já já que os lipídios, que são as gorduras, que são insolúveis em água, ela também tem potencial energético para o nosso corpo. Beleza? Então fica aí a dica. Nós temos aqui também, olha, a exúvia da cigarra, né? Que é justamente um material revestido de quitina na carapaça dos artrópodes. Então essa ecdise é essa troca de carapaça que esses animais eles vão ter e essa exúvia ela é rica em quitina, que é um tipo de polissacarídeo que vamos encontrar em exoesqueleto de artrópodes. Assim também como nós vamos ter tipos de parede celular, na verdade a parede celular vegetal, a celulose é um tipo também de polissacarídeo. Então vejam a diversidade que nós temos aí dos polissacarídeos. Parede celular vegetal, exoesqueleto de artrópodes, amido, glicogênio no nosso corpo. Então temos aí uma diversidade, uma diversificação muito grande dos polissacarídeos, tá? Continuando nesses tipos de polissacarídeos, sobre alguns eu já falei aqui para vocês. Então podemos dizer aqui o seguinte, ó, nós temos como principais polissacarídeos os homopolissacarídeos, que é o glicogênio, a celulose, o amido, né, que é a glicose unidade única, porque eles são formados apenas de moléculas de glicose, C6H12O6. E aí vem aquela pergunta, né? Professor, como é que eu vou saber diferenciar? Eu vou precisar saber disso? Não, de jeito nenhum. A gente está especificando para que vocês entendam que nós temos, por exemplo, o glicogênio, celulose e o amido são formados pela mesma molécula. Por isso são chamados de homopolissacarídeos. Mais de 10, tá? Porque os homopolissacarídeos eles estão dentro dos polissacarídeos. Não perde o raciocínio, não. Carboidratos estamos divididos em 3. Temos os monossacarídeos, oligosacarídeos, onde os oligosacarídeos nós precisamos saber apenas dos disacarídeos e temos os polissacarídeos. Temos os polissacarídeos que são chamados de heteropolissacarídeos.
são polissacarídeos formados por tipos diferentes de monossacarídeos, ou até mesmo associados. Entre eles nós temos a quitina, o ácido hialurônico e o ácido condroitino sulfúrico, que justamente são tipos diferentes de monossacarídeos que estão ligados entre si. Alguns deles eu já falei. E os principais polissacarídeos que nós falamos aqui, amido, glicogênio, a celulose, a quitina. Temos também a heparina, que é uma substância anticoagulante do sangue. É um tipo de glicose, é um tipo de carboidrato, tá? O ácido hialurônico, né? É um componente do glicocálice, material glicoproteico que recebe nas membranas animais. Falando sobre glicocálice, vocês irão ver nas aulas de citologia que o glicocálice é justamente essa membrana que está por fora, recobrindo a nossa membrana plasmática. E aí, o que é que a gente pode trazer de informações sobre isso? Que esse glicocálice, que ele é rico em glicoproteína, é glicoproteico, eles são justamente aceptores, receptores de comunicação com outros compostos. Ou seja, existe a célula, existe o glicocálice, ele recebe essas informações e eles captam essas informações e jogam para dentro da nossa célula. Essas informações, na verdade, são outros compostos que fazem com que a célula se alimente. Detalhe importante, lembrem-se que os vírus, eles possuem aceptores ou receptores, assim como o glicocálice. Ou seja, o vírus, o envolto do vírus, que é o envelope viral, ele possui receptores que são ricos em glicoproteína. Ah, então é por isso que ficamos muito vulneráveis aos vírus. Pois é, porque a nossa célula, a nossa membrana plasmática, o nosso glicocálice que está entre essa membrana plasmática, ele acaba reconhecendo, por meio de glicoproteínas, alguns compostos virais. Por isso que a COVID-19 ou SARS-CoV-2, ele é muito transmissível, ele tem uma alta transmissibilidade, justamente porque há, primeiramente, o reconhecimento desse material que é o glicocálice, beleza? Qualquer dúvida, coloca aí no chat que a gente está aqui para responder, beleza? Tenho o ácido condroitino sulfúrico, que é o componente do tecido cartilaginoso, e aí a gente vai para as funções dos carboidratos, que falei muito aqui, que com uma condição da eles, a primeira eu coloquei aqui energética, fornecimento de energia para os seres vivos. E aí essa aula a gente veio falando, conversando justamente do carboidrato como potencial energético. Porque vamos lembrar um pouquinho da respiração celular, para que aconteça a respiração celular, que vai gerar para a gente a ATP, que vai gerar para a gente energia, eu preciso de quê? C6H12O6. Eu preciso de glicose para ser quebrada, para ser justamente formado 2 ácidos pirúvicos com o oxigênio para fazer a respiração celular. Então as minhas células, por meio da mitocôndria, elas geram energia com a molécula do carboidrato. Por isso que é tão importante. Por isso que quando nossa glicose está em baixa, vamos pedir lá ao fígado mandar glucagon justamente para o fígado liberar esse glicogênio em forma de glicose para o nosso corpo, quando essa glicose estiver baixa. Podemos dizer aí, ó, a glicose, a frutose, a galactose, o que a gente falou nessa aula. Os carboidratos, eles também são estruturais, composição de diversas estruturas celulares dos seres vivos. Entre elas nós temos aí a parede celular vegetal, temos as celulares de quitina, o ácido hialurônico, né? Temos aí a composição do glicocálice, como nós vimos. Reserva energética, que é o armazenamento de glicose pelos polissacarídeos. Aí tivemos justamente a condição do glucagon, né, que é o hormônio que vai pedir o glicogênio, que é a nossa reserva animal, tá? Falei muito de glucagon, mas lembrem-se que o glucagon, ele vai ser essa condição hormonal que vai pedir ao fígado a liberação da glicose, beleza? Glicogênio nos animais e amido nos vegetais. E na composição genética, né, no material genético de todo ser vivo, que quando nós estamos falando das nossas pentoses, estamos falando do ácido ribonucleico e do ácido desoxirribonucleico, RNA e o DNA. E temos funções reguladoras, que são as atividades fisiológicas importantes para o nosso corpo, por exemplo, a heparina, que vai trabalhar em cima da coagulação sanguínea. Beleza, gente? Então temos aí essa nossa
primeira parte, que foram os carboidratos. Resumo geral, os carboidratos são classificados em monossacarídeos, oligosacarídeos, que são os disacarídeos mais importantes para a gente, e os polissacarídeos. E vimos que os polissacarídeos eles podem ser aí energéticos, eles podem ser de reservas, podem ser estruturais e são importantíssimos aí para o nosso dia a dia. Agora vamos conversar um pouquinho sobre um outro composto orgânico, que são os lipídios, são as gorduras. Na introdução a essa parte bioquímica de compostos orgânicos, eu já comecei a aula fazendo uma diferença entre os carboidratos e os lipídios. Os lipídios nós podemos dizer que eles são insolúveis em água. Água e óleo, ela não se mistura. E isso também acontece no nosso corpo. Lembre-se aí, ferinha, que o nosso corpo ele possui a composição maior de água. Então a gente não pode também fazer muita ingestão de gordura, porque a gordura com a água do nosso corpo não vai ser legal. Como os lipídios eles também são muito energéticos para condições de alta intensidade ou longa duração energética, é muito conveniente ao nosso corpo deixar essa reserva de lipídio e gastar primeiro quem? Os carboidratos, porque os carboidratos são solúveis em água. Então, por isso, quando a gente faz a ingestão ou uma dieta com muito açúcar e muita gordura e muito alimento gorduroso, o que é que vai acontecer? O meu corpo ele procura primeiro o açúcar, porque ele é diluído e ele vai ser energético, assim também como os lipídios. Sendo que os lipídios eles vão ficar retidos, porque como eu tenho muita energia ainda para ser gasta, o lipídio ele fica retido e fica acumulando no nosso corpo, o que também não seria legal e a gente vai falar sobre isso agora, tá? Então eu tenho os lipídios aí. Deixa eu colocar aqui, são moléculas que são geralmente insolúveis em água, como eu falei, né? A falta da solubilidade na água é explicada pelo fator dos lipídios serem moléculas normalmente apolares. Os lipídios mais típicos para a gente são os ésteres, formados pela união de álcools com ácidos de geralmente longa cadeia carbônica, chamado de ácidos graxos. Então eu tenho aí o éster, que é o álcool, mais o ácido carboxílico. Então esse lipídio, essa gordura que a gente chama, que a gente vai perceber agora que vamos formar também os triglicerídeos, quando a gente faz aquele exame de sangue, né, periódico, e aí você vai estar vendo a condição do açúcar no seu corpo, você vai estar vendo a condição no seu corpo dos lipídios, das gorduras, triglicerídeo, colesterol, LDL, HDL, tudo isso é uma composição química dentro do nosso organismo, muito importante para que a gente saiba, porque eu não posso ter acúmulo nem de carboidratos e nem dos lipídios, beleza? Então, só para mostrar aqui essa condição química que nós temos no nosso corpo, eu tenho o ácido carboxílico, que são encontrados nos lipídios com as seguintes características, né? Eu tenho as cadeias longas, abertas, homogêneas, podendo ser saturadas ou insaturadas. Por exemplo, eu tenho o ácido oleico, eu tenho o ácido linoleico, eu tenho o ácido aí palmítico, né? Exemplos aí onde eu posso encontrar esses lipídios. Então, tipos de lipídios. Nós temos os lipídios simples e temos os lipídios compostos. Se liga, ferinha. Quando nós falamos aqui, quanto ao carbono, no caso, quanto mais carbonos esses lipídios tiver, mais apolar ele vai se tornar. Então, se eu tenho uma cadeia muito rica e muito grande em carbono, mais ainda apolar ele irá ficar no sentido de não se misturar aí com a água, tendo essa polaridade. Os lipídios simples são resultantes apenas da reação entre o álcool e o ácido graxo. Possuem exclusivamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Então temos aí os chamados glicerídeos, que é o álcool glicerol mais os ácidos graxos, que nós encontramos aí justamente os óleos e as gorduras. Em relação aos óleos, são glicerídeos líquidos em temperatura ambiente, por exemplo, os óleos vegetais, que a gente usa muito, né? Usamos bastante aí, justamente para fazer aquela fritura, para fazer justamente alguns alimentos. Colocou óleo, gosto muito de óleo e tal. Lembrem-se também que como água e óleo não se misturam, falamos em um outro trecho aqui numa aula de meio ambiente que a gente viu. Lembra, ferinha, que está aí com a gente desde 2021, 2020? Se jogarmos também esse óleozinho aqui fora,
do nosso ralo, da nossa pia. Lembre-se, como eles não se misturam, vão cair nos mares. E lembre-se, fica a dica aí já para o Enem, que trabalha muito com questões ambientais. Esse óleo no mar, ele vai causar vários prejuízos em todo o país. Beleza? Tá com dúvida aí alguma coisa sobre questão de óleo na cozinha? Coloca aqui também que a gente responde, beleza? Vai falando aí, vai interagindo. Em relação ao óleo, é um lipídio insaturado, pois apresenta uma dupla ligação entre os carbonos. Já as gorduras são glicerídeos sólidos em temperatura ambiente. Exemplo, a nossa gordura animal, tá? A gordura é um lipídio saturado, pois só apresenta ligações simples entre os carbonos. Então tem aí o triglicerídeo, que é o principal lipídio na alimentação humana. Então muitos agora eu acho que estão colocando aí, né? Olha aí, ó, a questão de triglicerídeos, né? Que danado é esse triglicerídeo que a gente faz os exames de sangue e a gente tem. Os triglicerídeos, né? É o principal lipídio da nossa alimentação e nada mais é do que a ligação do álcool, ácidos graxos, mais justamente o éster, né? Esses são os nossos, nessa composição, os nossos triglicerídeos, beleza? Fica a dica aí. Outra observação importante, a gordura é a mais nociva que o óleo, pois o lipídio insaturado na composição trans também é muito nocivo à saúde. E aí eu queria colocar para vocês uma outra prática ou uma outra condição que a gente escuta muito hoje no dia a dia, que é justamente ver alguns atletas que dizem assim, vamos trabalhar, vamos se exercitar no cetogênico. O que é essa condição cetogênica? É aquele atleta que ele sabe que os lipídios também me fornecem muita resistência. Os lipídios eles são utilizados justamente como fonte energética para longas durações, ou seja, para aqueles atletas de alto nível. E o que é que eles fazem? Eles consomem baixíssimo tipos de açúcar, baixíssimo teor de açúcar, e justamente ele começa a gastar, treinar o seu corpo justamente à base de gastar essa energia nos lipídios. Por isso que eles têm uma baixa nos triglicerídeos e vão conseguindo mediar essa concentração de óleo, de gordura no seu corpo. E alguém pode estar pensando aí agora, né? Eu quero isso aí para mim também, tá? Só não vou consumir tanto açúcar, ainda vou emagrecer. Por isso que a gente vê os atletas bem fininhos, tal, principalmente aqueles atletas ali que fazem, né, triatlos, que fazem esportes de alta intensidade. Muito cuidado também com isso, tá? Não é só vendo uma aula de biologia que a gente começa a dar algumas dicas, vou fazer o que o professor aqui do Acelere no Enem falou. Não, de jeito nenhum. Tem que procurar um nutricionista, tem que procurar um médico, porque a fisiologia humana de cada um, ela se comporta também de maneiras diferentes, beleza? Então, se liga aí no recado, tá certo? Então, só para mostrar aqui as condições das gorduras cis e trans, beleza? E aí passando nós temos os lipídios simples, que são os cerídeos, onde nós temos aí mais polar, eu tenho o álcool, glicerol, mais os ácidos graxos. Exemplo, cutina, ceras de abelha, ceras das aves, né? Eu tenho aí a cutina, que é a parte aí justamente que vai estar entre as folhas. Possa ser que muitos aí já perceberam que quando chove, a folhinha, né, dos vegetais, das plantas, ficam com aquelas gotículas de água em cima dessas folhas. Ué, por que fica, professor? Porque eu tenho a cutina, que é uma lâmina justamente, uma película de revestimento dessas folhas. Vou colocar aqui também um fruto que tem cerídeo, que tem essa casca, essa parte dele que a gente acha tão bonita, lisinha, limpa, toda brilhante, que é a maçã. Né? A maçã ela tá ali, isso é uma cutina, é um cerídeo, são ceras, assim como também a gente vai ter aí na condição das abelhas, né? Então, ó, as abelhinhas aí, elas fazem aí essa cera, beleza? Tem aí, ó, o favo de mel e temos também a condição dos cerídeos na glândula uropigiana das aves. A glândula uropigiana nas aves, elas servem para quê? Elas servem justamente para que a ave ela vá nessa glândula que está lá perto da sua cloaca, ela passa o bico nessa glândula e o bico dessa ave fica cheia de óleo, enquanto ela passa esse óleo nas suas penas, fazendo com que a água que bata nas suas penas, ela não seja absorvida. Então a gente pode perceber que essa glândula uropigiana, ela serve justamente para que essa ave ela
ela possa fazer os seus mergulhos, para que essa ave ela possa buscar alimento e depois ela consiga voar tranquilamente, sem que as suas penas elas sejam afetadas. Logo, colocamos no começo da aula, água e óleo não se misturam. Água e lipídio não se misturam. Beleza? Vamos lá. Continuando aqui com os lipídios simples, chegamos em uma parte muito interessante que são os esteroides, né? Que é o álcool policíclico mais os ácidos gráficos, que vão formar para a gente os nossos hormônios testosterona, progesterona, estrógeno, colesterol e os nossos chamados corticoides. Homem produz aí a testosterona, a mulher produz aí a progesterona e o estrógeno. Se liga, ferinha, através da suprarrenal, o homem pode produzir progesterona e mulheres podem produzir testosterona. Mulheres que produzem mais testosterona que o normal possuem voz graves, excesso de pelos e mais desenvoltura muscular. Por isso que a gente percebe muito que aquela galera, né, que malha, vai para as academias e tal, e diz assim, vou tomar aí aqueles medicamentos ricos em hormônios para poder ter uma musculatura melhor. Então, isso é muito errado, porque quando mexemos com os hormônios, estamos mexendo com glândulas, estamos mexendo com suprarrenal, estamos mexendo com o hipotálamo, estamos mexendo com a hipófise, adenihipófise, neurohipófise. Então estamos mexendo com toda a concentração hormonal que não no momento em que a pessoa faz isso, mas a longo prazo nós podemos sim ter problemas muito sérios. Então, ferinha do Acelera no Enem, vê essa aula de biologia, não faz besteira, quer ficar saradão, quer ficar bonitão, a galera aí do sul, a galera aí do sudeste, aí tem a turma do Rio de Janeiro também assistindo a gente aqui, olha que legal. Pra ficar malhadão, saradão, faz exercícios físicos regularmente, faz o balanceamento do alimento aí de carboidratos, de lipídios, se liga, beleza? Vê só, testículos são aí as células intersticiais de Leydig, né? Tem os hormônios andrógenos, que são a testosterona. Temos aí como função, na puberdade, o desenvolvimento das características sexuais primárias, aparecimento e desenvolvimento das características sexuais secundárias. Temos aí grande quantidade de pelos no corpo, né? Que são as secundárias, aumento na espessura dos ossos e desenvolvimento dos músculos e temos a modificação da voz, né? Aumento também da virilidade. Então são essas as características. Eu queria colocar mais um ponto também para vocês, que esses hormônios, esses andrógenos, como nós falamos que acontece na suprarrenal, ela está num ponto mais específico ainda da suprarrenal, que é justamente a medula, o cerne da nossa suprarrenal, né? Que é conhecido também na condição de hormonal coticolamina, onde ela vai liberar justamente a testosterona, a progesterona dentro do órgão da suprarrenal, tá? Dentro dessa glândula, beleza? Então fica aí essa dica. Já para as mulheres, nos ovários, nós temos aí o estrógeno, temos aí a progesterona, que na puberdade vamos ter os desenvolvimentos das características sexuais primárias e vamos ter o aparecimento, o desenvolvimento também das características sexuais secundárias. Então temos aí a voz é peculiar, menos quantidade de pelos corporais restritos no corpo, acúmulo de gorduras específicas no corpo, né? Glândula mamária, nádegas, quadris. Sabemos que a anatomia feminina ela é bem diferente do que a masculina. Então, vê só, vejam as características que nós colocamos aqui, sexuais, masculinas e femininas. Veja que essas características sexuais masculinas e femininas são bem pontuais. Ou seja, a partir do momento que a mulher ela também absorve hormônios masculinos, nós vamos ter condições hormonais e funcionais muito diferentes. Então, fica aí novamente a dica, tá? Temos aqui os nossos colesteróis, né? Então temos o bom colesterol, temos o mau colesterol. O bom colesterol estou colocando aí para vocês ó, como o HDL e o mau colesterol como o LDL. E eu coloquei novamente aqui um se liga fera, né? O colesterol, o esterol, é o principal álcool policíclico encontrado nos esteróis. No sangue ele se apresenta de duas maneiras, né? O HDL e temos o LDL, que é a lipoproteína de baixa densidade. Então,
fica também a conclusão de que esse colesterol, ele é único, né? Não é que existam dois propriamente dito, nós temos um colesterol, sendo que quando essa quantidade ela começa a interferir no nosso corpo, ele já começa a ser ruim. Então já classificamos essa outra intensidade ou esse desnível de colesterol como o mau colesterol. E aí fica a pergunta, né? Como é que faz para melhorar? Como é que eu vou fazer para melhorar esse colesterol? Exercícios físicos, bebê. Fazer muito exercício físico, ter alimentação saudável. Gente, é uma prática hoje, é uma condição desse modo de vida. Não pode comer hambúrguer? Claro que pode comer hambúrguer, claro que pode comer algumas comidas gordurosas, mas não todos os dias, né? Então, fica aí pensando, se pode comer hambúrguer, se pode comer um cachorro quente. Claro que todo mundo é filho de Deus. Porém, o que acontece? Você tem que tentar viver mais saudavelmente, mantendo o seu corpo, porque a gente já falou aqui pra caramba de algumas disfunções que podem acontecer, tanto com gorduras quanto com açúcares, beleza? Vamos lá, ó. Nós temos aqui essa gordura ou esse mau colesterol. Olha lá o que vai acontecer aqui pra gente, ó. Olha uma artéria, né? Quando nós temos aí ela com um índice de mau colesterol muito alto, vai formar o que nós chamamos dos ateromas, e eu tenho aí ó, o ateroesclerose, que é justamente esse mau colesterol. Ele começa a entupir os vasos da nossa artéria, fazendo com que o fluxo da pressão sanguínea ela aumente. Vamos lá, fazer uma perguntinha aqui. Acho que todo mundo já colocou aí uma mangueirinha na torneira, foi lavar o carro, foi lavar a calçada, ou lavou o terraço de casa e foi com a mangueira. E as brincadeiras, né, sempre começam quando a gente começa a apertar mais um pouquinho essa mangueira e a gente começa a perceber que o fluxo da água ele é mais forte, né? Ó, massa, que legal, vamos colocar aqui, dá para tirar aquela sujeira ali, você fica com a água arrastando. A mesma coisa vai acontecer se nós aumentarmos muito aqui a capacidade de gordura, ou seja, desse mau colesterol na nossa artéria. O que é que vai acontecer, minha gente? O fluxo sanguíneo será maior, a pressão sanguínea será maior. E aí a gente pode ter mais complicações, até mesmo como um AVC. Porque os ossos e as estruturas que vão estar passando nossas artérias, elas não vão se dilatar para poder passar, não. Isso é um processo que nós vamos ter para fazer o desentupimento até mesmo dessas artérias, do cateterismo, a angioplastia, são procedimentos que vão ser considerados necessários diante a um grau como esse, beleza? Então, fica a dica aí de estar se alimentando com alimentos gordurosos. Na membrana plasmática dos vegetais não temos colesterol, porém um similar chamado ergosterol, que vai ser percussor também da vitamina D. Por isso que muitas pessoas que estão sofrendo de questões de osteoporose, de cálcio. E aí a vitamina D, porque é muito bom para os ossos. Mas depois o médico vai dizer assim, dá uma freada aí na vitamina D, porque é percussora desse lipídio ergosterol. Porque o que é que acontece? Quando a gente também faz muita ingestão dessa vitamina, o nosso corpo ele também vai metabolizar tipos de gordura como o LDL, beleza? Então, no sol ocorre a transformação em vitamina D, que é o calcioferol. Então, às vezes, é melhor estar mediano, por isso que se fala muito em tomar esse banho de sol. Sendo que quando tomar esse banho de sol, viu, minha gente, não é para você ficar aí na praia ou ficar na piscina se queimando, não. É com protetor solar, tá? Alguns especialistas e novas normativas da Sociedade Brasileira de Pele, na verdade, ela já fala justamente que nem deveríamos estar tomando sol. Então, se for para o sol, coloca aí justamente o protetor solar, beleza? Que deveríamos utilizar esse protetor solar diariamente, só ao sair de casa. Então, pega a visão. Temos aqui o colesterol também forma os sais biliares e o VLDL ajuda no transporte dos triglicerídeos, que é justamente esse material, essa gordura em baixa densidade. Lipídios compostos são aqueles resultantes da reação entre o álcool e os ácidos gráficos, né? Então, como lipídios complexos, compostos, nós temos aí o álcool, ácidos gráficos, mais outros compostos. Entre eles, nós podemos citar os fosfolipídios, que estão aí na parede, ou na verdade, composto na nossa membrana plasmática, lipoproteínas, temos aí
fosfato glicerol, que é polar, e ácidos gráficos, que é apolar. Já foi questão de Enem uma imagenzinha como essa, tá? Onde nós temos aí a parte anfipática, né? Anfifílico, e temos aí essa questão da formação dos fosfolipídios, ou seja, nós temos aí lipídios compostos, fósforo e lipídios, na composição da nossa membrana plasmática. Lembrando que toda membrana plasmática ela é formada dessa maneira. Célula vegetal ela possui membrana plasmática, mas ela possui por fora a parede celular, rica em celulose. Células procarióticas possuem membrana plasmática igual de todo mundo, eucariótica, animal ou vegetal, porém possui membranas, possui paredes rica em peptidoglicano, beleza? Não esquece disso. Temos aí lipídios em formas aí de carotenoides, né? O beta-caroteno, que se transforma em vitamina A, e aí a vitamina A, quando se torna pouca no nosso organismo, nós temos uma doença chamada de cegueira noturna. Os carotenoides aí também realizam o processo, estão perto da fotossíntese, e temos os esfingolipídios, formação da bainha de mielina dos nossos neurônios. Então vejam que os lipídios também eles compõem uma diversidade para a gente, tanto de compostos em formação celulares, assim também como membrana plasmática, assim também como em alguns alimentos, assim também como em algumas vitaminas. Viu como os lipídios também não são só vilões, a gente é que tem que se condicionar a se alimentar adequadamente. E aí nós temos as funções do lipídio, como eu também falei bastante aqui. Os lipídios eles possuem uma reserva energética, ou seja, fontes de energia após o consumo dos glicídios. Pega aqui essa dica importantíssima, porque após o consumo dos glicídios, porque os glicídios eles são dissolvidos em água. Então o glicídio, o açúcar, ele é mais rápido absorvido no nosso corpo, minha gente. Por isso que os lipídios eles começam a ser consumidos depois. Proteção térmica, manutenção da temperatura corporal, ou seja, todo mamíferozinho, a gente tem que ter uma camada de gordura, seja a pessoa do fenótipo que seja. Nós temos essa camada de gordura porque a gordura é que nos protege, funciona como um isolante térmico no nosso corpo. Proteção mecânica, amortece contra choques mecânicos. Proteção elétrica, atua como isolante elétrico no tecido nervoso. Reguladoras, ou seja, nós vimos que os hormônios eles são condições lipídicas, regula várias atividades do nosso organismo. Estrutural, componentes de vários elementos da estrutura celular. Hipermeabilizadoras, né? Hipermeabilização de superfícies corpóreas, como nós vimos aí das aves, quando elas utilizam aí a glândula uropigiana. E carregadoras, quando nós temos aí as vitaminas lipossolúveis, entre elas vitaminas A, D, E e K. Então fica a diquinha aí, queda, né? Vitamina K, E, D e A, beleza? E aí vamos aplicar essa aula de hoje. Como é que poderíamos aplicar essa aula de hoje em algumas das nossas questões, em questões que estão nos nossos vestibulares? Então vimos os carboidratos, conversamos sobre os lipídios, vimos a função de ambos esses compostos orgânicos. E como é que cai no Enem? Qualquer coisinha, coloca aí, tá? Qualquer dúvida, coloca aí pra gente responder aí no chat, beleza? Vamos interagir, beleza? Vamos interagir, Brasil? Vamos embora? Então, ó, como é que cairia na nossa prova? O colesterol é um tipo importante de lipídio encontrado nos organismos animais. Pode ser obtido na alimentação ou sintetizado pelo fígado. Olha lá, o fígado já apareceu por aí, ó. Embora possa causar, quanto em excesso no sangue, problemas cardiovasculares. Nós começamos a ver a arteriosclerose, né? Mostrei lá no nosso slide anterior. O colesterol é muito importante para o organismo humano. Sobre o colesterol, assinale a resposta correta. Então, ó, perguntinha sobre o colesterol. Léo, vê só, ele está dizendo que o colesterol é bom, o colesterol é gordura, o colesterol é óleo, o colesterol é lipídio, e nós vimos aqui várias vantagens, várias condições boas para que se tivesse aí o nosso
o nosso corpo com lipídios. Então o colesterol ele é bom. À medida que a ingestão de óleo e de gordura vai ultrapassando as margens e limites do nosso corpo, é que vai ficar ruim. Então, sobre o colesterol, vamos à resposta correta. Faz parte da constituição do citoesqueleto celular. O citoesqueleto ele é composto aí pelos microtúbulos, né? Então os microtúbulos não tem nada a ver aí com a questão celular. Participa da síntese de DNA e RNA, não, de jeito nenhum. DNA e RNA, o que foi que nós vimos na aula de hoje? Que o DNA e o RNA são pentoses, são carboidratos. É transformado em proteína pelo organismo. Não. Proteína, próxima aula a gente vai falar e tirar todas as dúvidas sobre as proteínas, beleza? Porém, as proteínas, elas são formadas por aminoácidos. Não falamos sobre aminoácidos hoje. Aminoácido é um outro assunto, uma outra complexidade. Tem função enzimática atuando em vários tipos de substratos. De forma alguma, a enzima é um tipo de proteína. Nós falamos lá nos carboidratos. Quando nós falamos da sacarose, falamos da sacarase, que tem que quebrar a sacarose, justamente em frutose e glicose. Então as enzimas elas aceleram o processo de ativação, quebrando, destruindo moléculas. Então não pode ser. Letra E. Faz parte da constituição da membrana plasmática e é um percussor na síntese da testosterona e progesterona. Opa, gordura, colesterol, lipídio, função, revestimento, proteção. Eu tenho aqui, membrana plasmática, fosfolipídio, um lipídio composto, um lipídio complexo, um fósforo e um lipídio. Faz parte sim. É precursor da testosterona e progesterona, dos andrógenos, dos hormônios sexuais masculino e feminino. Perfeito, verdadeiro. Resposta, letra E. Fera do Acelere no Enem gabaritou essa questão sem problema nenhum. Vamos para a nossa outra questão, 2021. A quitossana é um biopolímero obtido da quitina. Gente, quitina é o quê? Um polissacarídeo, revestimento da carapaça de quê? De artrópodes, de exoesqueleto, de exúvia. Acabamos de ver na aula de hoje. E tem diversas atividades biológicas importantes, como antioxidante, anti-inflamatória, anticoagulante, antitumoral e antimicrobiana. Este biopolímero pode ser obtido a partir de marcadores da casca de eucaliptos, plantas vegetais, folhas, me lembra cerídeo. Quitina é polissacarídeo, é açúcar. Cerídeos, eles são justamente lipídios. Então, não. De algas marrons, não. As algas também não. Do esqueleto de tubarões, não estamos aí voltados para esqueleto de tubarões, são cartilaginosos. Cartilaginosos, não. De chifres de bovinos, também não tem a quitina. Nós temos na carapaça de caranguejo, que é justamente artrópodes. Fera no Acelere do Enem, gabaritou também a alternativa E, na carapaça de caranguejos, que é artrópode, que é um crustáceo, que é rico nessa quitossana, dessa quitina que é encontrada nos polissacarídeos. Então, minha gente, essas duas questões que resolvemos são questões clássicas, questões novas que estavam em nossos vestibulares Brasil afora. Então, em relação a carboidratos, a lipídios, não vamos encontrar nada muito diferente no que nós vimos. Beleza? Então, aqui eu me despeço. Tá aqui o meu Instagram. Um beijo para vocês, um abraço forte. Estamos juntos nesse 2022. Curtam aqui, dê um sinalzinho, dê um joinha nessa página, compartilha com a galera que está precisando aí ver aulas de biologia, de química, de física. Vamos acelerar no Enem. E até a próxima aula. Um abraço e beijo para todos. Tchau, tchau.